A coragem do nosso presidente realmente fez com que todos os políticos se unissem contra o nosso representante. E quando a gente fala esse tipo de coisa, pelo menos eu, que estou um pouquinho mais exposto aqui na internet, eu recebo alguns comentários de pessoas dizendo o seguinte: ah, se eu nunca vou ter um político de estimação, você é um gado, você tem político de estimação. Pois é, meus amigos. Então a pergunta que eu devolvo para esse tipo de pessoa, e até para que você também, que me segue e gosta do meu trabalho, eu pergunto para vocês o seguinte: você gosta do político em si? Você gosta da classe política em si? Não. Eu, pelo menos, não gosto. E justamente por esse motivo, meus amigos, que eu defendo o Bolsonaro. Eu costumo dizer que ele não é um político, ele está político. Ele nunca teve o apoio da classe política. Sempre foi marginalizado, nunca foi ouvido. E agora que nós, brasileiros, colocamos ele na presidência da República, a gente percebe que toda a classe política, juntamente com a mídia, oposição, o teatro das tesouras caiu por terra. PT, PSOL, PSDB, PMDB, todo mundo contra Bolsonaro. E se toda a classe política que a gente tanto reclama, que a gente tanto repudia, está contra esse indivíduo, é óbvio que é do lado dele que eu vou ficar. Eu peço licença para deixar um recado para as pessoas que acompanham o canal, os membros do canal, sempre aqui cada vez mais próximos. No finalzinho do vídeo, em respeito a todos que vêm aqui para a informação, no finalzinho do vídeo eu vou deixar um recado para vocês, ok? Pois bem, retomando, quando a gente percebe que de um lado nós temos Bolsonaro e de outro lado nós temos PT, PSOL, MBL, Alcolumbre, Maia, a mídia, especialmente a Rede Globo, Witzel e alguns governadores e João Dória, né? A gente fica muito tranquilo, é só ter um pouquinho de inteligência que a gente fica muito tranquilo qual lado escolher. Olha a que ponto chegamos. Depois daquele compartilhamento, né, aquela troca de rasgação de seda entre Dória e Lula, nós temos aqui, ó, matéria da Veja, tweet da Veja. Dória é convidado para congresso organizado pelo PT e outros partidos de esquerda. Entendem? Todo aquele teatro das tesouras, onde um finge ser inimigo dos outros, mas os bastidores estão todos juntos, mancomunados pelo poder, só fazendo o teatro para que a plateia pense que são adversários. O momento é tão drástico para essa classe política que todos eles abriram mão da máscara, deixaram cair para se juntarem contra um cara que está em favor do povo e não faz a velha política. Eu quero fazer até um parêntese aqui, meus amigos. É importante que a gente entenda, porque muitas pessoas falam assim: ah, mas o Jair fez isso e fez aquilo e tal. É muito importante que a gente entenda que a política, o sistema político do Brasil, a nossa Constituição, ela é comunista, meus amigos. Ela é comunista. Ela foi escrita, ela foi constituída para blindar pessoas para que fiquem no poder. Em todos os aspectos, em todos os prismas. Então é o seguinte: até onde esse jogo permite, o Jair vai apertar. E para vencer um jogo, às vezes nós temos que abrir mão de algumas peças. Ou fazemos isso, ou saímos do jogo. E é preciso que a gente permaneça no jogo para lá na frente mudar essas regras. Agora, bater no tabuleiro, meus amigos, esquece. Isso só vai trazer vantagem para a oposição, que ela sim que quer criar o caos. Então vamos lá. Para quem aqui é inscrito sabe que no meu último vídeo eu fiz ali um link de João Dória e Sérgio Moro. Por quê? Porque a esposa do Sérgio Moro, ela participa do LIDE, que é uma empresa fundada pelo Moro, ou melhor, pelo Dória. Mas isso, para você que saber, assista meu último vídeo. Mas veja bem, nós vamos chegar aqui na atual situação. Hoje todos estão unidos para dizer que Jair Bolsonaro é um criminoso, que Sérgio Moro, na sua demissão, aliás, ele não foi nem digno, né,
Passado a emoção, baixada a poeira, a gente pode dizer isso. E muitas pessoas já estão com a ficha caindo já. Que é o quê? Ele não foi digno. Ele não teve a hombridade de pedir demissão pessoalmente para o seu chefe. Chefe esse que levou ele para um lado e para o outro, tentando, né, no momento ali do intercept, onde a sua imagem estava sendo manchada, tentou ainda limpar a barra dele, mas sabemos tudo o que aconteceu com o Moro. E baixada a emoção, a gente deixa a poeira baixar e a gente olha, qual é o crime que Bolsonaro cometeu? Qual é o crime? Aí vem a oposição e diz o seguinte, tá certo? Circulando um videozinho, dizendo o seguinte, ele cometeu um crime de falsidade ideológica por conta da assinatura do Moro. Vocês acham mesmo, meus amigos, que Bolsonaro foi lá e começou a digitar a demissão do Valeixo? Colocou lá Sérgio Moro, pegou a canetinha. Meus amigos, sei lá o que aconteceu, mas não tem nada de crime, não houve falsidade ideológica. Isso aí é tudo público. Entendem? Olha só o absurdo. Obstrução de justiça para proteger os filhos. Qual é a obstrução de justiça, meus amigos? Com o STF que nós temos, a polícia que é independente, entendeu? Você acha realmente que Bolsonaro teria capacidade de obstruir a justiça? Ninguém teve. Até no governo petista tentaram, mas não conseguiram. Muitas mãos teriam que ser molhadas e mesmo assim creio eu que existem pessoas na polícia que são incorruptíveis. Corrupção passiva. Meus amigos, eu não consigo nem entender qual é essa acusação. Corrupção passiva. Também estão acusando de coação no processo que apertaria o Valeixo. Meus amigos, qual que é a pressão que Bolsonaro fez no Valeixo? Ficou claro, e não há nenhuma outra informação que diz o contrário, que a única coisa que Bolsonaro fez e ainda não apertou, por respeitar o Sérgio Moro, é o quê? Querer saber quem mandou matar o Bolsonaro. O Adélio, segundo o Valeixo, foi concluído que é um cara, um louco, que agiu sozinho. E não trata-se, como eu disse no vídeo anterior, não trata-se de curiosidade ou vingança. É importante que a gente saiba quem são as pessoas que pagaram o Adélio para que ele tentasse matar o Bolsonaro. Imagine só, Donald Trump tomando uma facada na campanha eleitoral. Vocês acham mesmo que a CIA, o FBI não iam atrás? Em 2 dias descobriria tudo isso? Pois é, o nosso presidente, que estão acusando de ser um cara que quer interferir na polícia, está há 2 anos aí sem saber quem foram os mandantes. E prevaricação, estou falando que prevaricação, porque quis retardar cursos de processos. Meus amigos, o Bolsonaro não tem, e nem que ele quisesse, ele conseguiria retardar algum processo. Com esse STF, que a gente percebe que a todo momento o ataca, vocês acham mesmo que ele teria algum peso para conseguir alguma coisa? E quando a gente tem um PGR, por exemplo, indicado pelo próprio Bolsonaro, o Augusto Aras, com as denúncias do Sérgio Moro, o PGR foi para cima. Ah, então ele é contra o Bolsonaro, ele não deve... Não, tá certo, tem que ir para cima. Mesmo porque o Bolsonaro falou, ele não teme nada, não teme nada. E se tivesse alguma coisa grave, meus amigos, já teria estourado. E se tivesse alguma coisa grave contra o Bolsonaro, meus amigos, o Moro não sairia. O Moro ficaria lá até ter provas o suficiente para poder incriminar o Bolsonaro. Saiu de lá porque Bolsonaro não abriu mão do poder de escolha, de querer colocar uma pessoa da sua confiança na Polícia Federal, e é normal isso, além de ser prerrogativa do presidente, é óbvio que ele vai colocar uma pessoa da sua confiança lá. Porque há uma inversão de valores nisso daí. Todo mundo pergunta por que o Bolsonaro quer trocar? E eu pergunto, por que o Moro não quer trocar? Por que Sérgio Moro não quis trocar? Qual o problema? Normal, rodízio, normal. Não é só a turma dele. Entendem? E nessa brincadeirinha também tinha o jogo do STF. Nos prints que foram divulgados da Carla Zambelli, quando foi tocado no assunto da cadeira do STF, por nenhum momento Sérgio Moro
escreveu o seguinte: opa, mas que negócio é esse? Eu não tenho interesse. Não, ele foi conivente. Então, era pauta sim o desejo do Moro, nos bastidores, de ir para a cadeira do STF. Normal, tranquilo. Mas Bolsonaro não quis. Bolsonaro prometeu lá atrás, ok, mas o que levou ele a mudar? Porque todo mundo fala assim, Bolsonaro mudou com o Moro. Ok, ele mudou porque ele tem algum motivo, e os motivos estão aparecendo, meus amigos. Estão aparecendo. Aliás, nesse ínterim, né, estão atacando Bolsonaro no dia de hoje, porque disse que ele deu de ombros com as mortes do coronavírus. A mídia, toda a oposição vem circulando o vídeo, mas não mostraram para você esta parte do vídeo. A situação que nós atravessamos com o vírus, nos solidarizamos com as famílias que perderam seus entes queridos, né, que a grande parte eram pessoas idosas, né? Mas é a vida. Amanhã vou eu. E, logicamente que a gente quer, se um dia morrer, ter uma morte digna, né? E deixar uma boa história para trás. O que eu mais quero é, a graça de Deus, entregar um Brasil muito melhor do que eu recebi para quem vier me suceder. Amém. Com relação ao Sérgio Moro, meus amigos, Sérgio Moro, cara honesto, combateu o PT, não é isso mesmo? Lembra do Joaquim Barbosa? O Joaquim Barbosa chegou a defender o Bolsonaro. Obviamente, não defendendo pessoalmente, mas trazendo à luz uma verdade, que Bolsonaro não foi citado nos escândalos de corrupção da época. Mesmo combatendo ou tendo intrigas com o PT, Joaquim Barbosa votou no Haddad. E deixou ali claro que não votaria no Bolsonaro. Então nós temos que aprender, não só vocês, eu também temos que aprender a não encarar a política com o coração, e sim com a razão. Infelizmente por conta da nossa realidade tão escrota, tão nojenta, quando aparece algum ato normal de honestidade, a gente pensa que aquilo é uma dádiva. Na verdade, aquilo nada mais é do que a obrigação de cada cidadão. E que comecemos por nós. E a gente percebe nisso no Moro, que ele até trouxe o Alan dos Santos, inclusive do Terça Livre, colocou 2 prints do Moro, no qual ele falava ali dos ataques que ele estava recebendo. No primeiro print, tirado pelo Alan dos Santos, ele falava de campanha sórdida contra ele, o Sérgio Moro dizendo. Ele apagou e colocou o mesmo texto, só trocando campanha sórdida, dizendo o seguinte: fake news. E esse detalhe, ele é muito importante, meus amigos, porque fake news é a arma que estão usando para tentar derrubar Bolsonaro. Entre tantas que já foram usadas. Facada, ataque a Michele, atacar aos filhos, ataque a tudo ao Bolsonaro. Só que todos nós sabemos que a voz do povo é muito poderosa, na verdade o maior poder que existe dentro de uma democracia, a voz do povo. E essa CPMI das fake news, meus amigos, é uma arma que vão tentar usar, já estão tentando e vão apertar o cerco para tentar tirar Bolsonaro do poder. Essa arma é muito poderosa, meus amigos, e eu quero conversar sobre isso com vocês de uma forma diferente do que vocês já viram em qualquer abordagem. Eu peço para que vocês tenham paciência, que eu quero mostrar alguns pontos simples, mas que vão entender, vão agregar no teu entendimento a respeito do que está acontecendo. Hoje, o povo está do lado do Bolsonaro porque não tem só mais a mídia, a imprensa para poder informá-los, trazer informações. Hoje existem influenciadores digitais, assim como eu. Pessoas que estão na internet, seja no Twitter ou no YouTube, que vem, faz todo o trabalho das informações jogadas pela mídia, vem aqui e desmascara para você, traz o serviço pronto. E traz informações de bastidores que vocês jamais saberiam através da extrema imprensa. Então o que acontece? Moro já deixou claro que está entrando nesse embate, usando a questão de fake news. Para vocês terem uma ideia, meus amigos, quando começou essa questão de usar a máquina pública para tentar tirar do jogo os influenciadores digitais, existia alguns nomes iniciais para serem investigados. Acompanha comigo. Eu pude apurar na internet que a primeira lista era essa daqui, ó. Então tinham vários nomes, ok? Vamos para o maior influenciador digital até então do governo Bolsonaro, era o Nando Moura. Olha aqui. Vocês conseguem observar? Tá aqui.
Então, junto com ele tinha Bernardo Kister, Lilo Vlog, Daniel Lopes, enfim, Diego Rox, tá certo? Entre outros. E com a evolução da pesquisa das pessoas que gerenciam a CPMI das fake news, obviamente eles foram cavucando, tentando achar todos os apoiadores do Bolsonaro, né? E quando a gente vem aqui, ó, nos youtubers, simplesmente some o nome do Nando Moura. Sumiu. Aliás, alguns seguidores deles, alguns, vêm e falam assim, pô, você tem político de estimação e não sei o quê. A resposta que eu dei, você é gado, eles falam, né? Você não consegue enxergar. Normalmente, eu não gosto de, eu não respondo com a agressão que algumas vezes endereçam a mim. Mas o que eu respondo a essas pessoas é o seguinte: como que você me chama de gado, sendo que talvez você seja gado? Se você diz que eu tenho político de estimação, você já parou para refletir que existe uma possibilidade significativa de você ter youtuber de estimação? Aliás, pegando como base o Nando Moura, por exemplo, o Nando, por que o nome dele saiu da CPMI das fake news? Vamos por um caminho que eu não vi ninguém falando sobre isso, porque existem várias possibilidades, eu não sei o que aconteceu, né? Agora, digamos que simplesmente tiraram o nome dele porque ele deixou de ser um apoiador do Bolsonaro, né? Então, digamos que ele tenha passado fake news antes. O fato, então, dele parar de apoiar o governo Bolsonaro faz com que tudo aquilo que fez com que o nome dele parasse na CPMI das fake news simplesmente fosse desconsiderado? Vocês percebem que essa CPMI das fake news, ela tem como objetivo atingir apenas as pessoas que apoiam o governo Bolsonaro? Porque se quisessem realmente investigar quem passa notícia falsa, todo mundo que esteve na lista desde o início deveria ser investigado pelas acusações que fizeram com que o nome dela aparecesse ali. E ele nem se defendeu. Então o que aconteceu? Simplesmente todas as pessoas ali que estão nessa lista, se pararem de apoiar o governo Bolsonaro, simplesmente acaba a CPMI das fake news. Por quê? Porque esse é o objetivo. Derrubar todos os influenciadores digitais que levam para a população a informação correta e faz com que o povo permaneça ao lado de Bolsonaro. Eu quero até aproveitar o momento, porque o Nando, ele sempre coloca o Bolsonaro como um traidor, porque colocou Aras, que colocou fulano, ciclano, que lá no passado teve alguma coisa, alguma relação com o PT e tal. E olha só que tipo de relação que ele vem tendo nos dias de hoje. Publicação do Nando. O Lobão viu antes de todo mundo aquilo que ninguém queria enxergar. Em todos os aspectos, o cara mais íntegro e verdadeiro de todo esse circo de farsas. Ninguém tem metade da coragem que ele tem e teve durante toda a vida. E aí o Leitadas aqui me coloca esse vídeo do Lobão. Crucificado. A não ser minha primeira punheta foi na cruz também. Era meio religioso, mas eu tinha tesão em Jesus Cristo crucificado, morto também. E aí eu queria ser Jesus Cristo, né? Chegou num ponto, meus amigos, que só não vê quem não quer. O discurso, por exemplo, do Nando está sendo compartilhado pelo Gregório do Vivier. Extrema esquerda. Olha só. Entendem? É você enxergar quem está do lado de cá e quem está do lado de lá. As ideias estão se alinhando. Talvez as pessoas nem percebam isso. Olha aqui, ó, Gregório do Vivier compartilhando um tweet do Nando Moura. Agora seria interessante, né? Porque o Nando está colocando o Moro como um deus, né? E o Gregório coloca o Moro, pelo menos até agora eu não vi nada diferente, coloca o Moro como um capeta. E agora, como é que fica? Mas onde eu quero chegar? O Nando eleva lá no mais alto escalão, né, no panteão da moralidade, o Lobão que tem esse passado. Então, se a gente usar a mesma régua que o Nando usa para poder criticar o governo Bolsonaro, chamando-o de traidor por conta do passado das pessoas que ele vem indicando para algumas funções dentro do governo, se ele fizer a mesma coisa, como que ele consegue encontrar uma coerência
ao dizer isso do Lobão, considerando todo o passado em um vídeo como esse, por exemplo. Especialmente a gente que é cristão. Entende que não há coerência? Que isso é uma hipocrisia? Com relação às críticas do Nando ao governo Bolsonaro, é óbvio que quando a gente olha o passado da pessoa, a gente fica com o sinal de alerta ligado, ok? Mas todas as indicações até hoje, por exemplo, não trouxeram nenhum problema. Estão trabalhando exatamente da forma alinhado com o Bolsonaro, respeitando a lei. Então, meus amigos, essa CPMI das fake news nada mais é do que uma arma que existe, como eu disse ao longo do vídeo, para derrubar uma das maiores forças que o povo e Jair Bolsonaro têm em comum, que é a sua união e a permanência no governo. As pessoas que estão contra o Bolsonaro, que querem a retomada do poder, são as pessoas que estão ali juntas e cada vez mais unidas. Outrora inimigas, agora aliadas. Até mesmo influenciadores digitais. Eu pergunto para vocês, queridos, se vocês têm ainda alguma dúvida com relação a isso, prestem atenção. A Joyce Hasselman talvez seja a maior ativista dessa questão da CPMI das fake news, que fala que há robôs que praticam assassinato de reputação contra as pessoas que estão contra Bolsonaro. Aliás, até fiz um vídeo um tempo atrás, onde Eduardo Bolsonaro publicou um aumento elevado, mas muito elevado mesmo, acho que foram 700 mil pessoas que passaram a seguir Joyce Hasselman de um dia para o outro. E você pegando ali a linha do tempo, você vê que foi assim, ó, pá, pá, pá. Ele sugere que houve ali alguma estratégia tecnológica, né, digital, para que ela alcançasse isso daí. E ela é uma pessoa que fala que existe o tal gabinete do ódio. Só que hoje, talvez algumas pessoas de vocês não saibam. Olha o áudio que vazou. Acabei de chegar em São Paulo, cheguei há pouco para umas entrevistas, mas podia falar com a turma aí para fazer vários perfis e entrar de sola no Twitter, especialmente Instagram, porque eles estão botando todas as milícias lá e os robôs para cima de mim, entendeu? Que negócio é esse de entrar de sola? Que negócio é esse de criar perfis? Inclusive a justificativa dela, depois da divulgação desse áudio, foi que ela queria criar perfis oficiais para defendê-la na internet. Mas o que determina a criação de um perfil oficial ou não oficial? Qual que é a diferença? Eu acho que se ela quer se defender, ela que peça para as pessoas que ela conhece compartilhar as suas publicações. Então a criação de perfis me parece que ela está usando de uma estratégia igual àquela que ela acusa os bolsonaristas de usar. É importante, meus amigos, que não adianta, não vão conseguir nos enganar. A internet, ela simplesmente é o reflexo do povo. As pessoas, pessoas de terceira idade, inclusive, estão participando muito da internet. Então é o retrato da realidade. Tanto é que ela me publica um meme como esse, meus amigos. Dá uma olhadinha. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. Uma deputada que foi eleita, escorada no nome de Bolsonaro, e não adianta dizer que ajudou o Bolsonaro, entendeu? Esteve na campanha, mas trabalhou junto e, meus amigos, só um ignorante não vê. Ela ganhou muito mais do que, de repente, ele ganhou. Porque eu fico perguntando, qual seria a pessoa, quantos milhares de eleitores votaram no Bolsonaro só porque a Joyce Hasselman pediu? Essa mesma pessoa que chora em Brasília porque fazem memes com ela, é a mesma pessoa que contrata ou que pede, vamos ser honestos aqui, né? Pelo menos o áudio disse, né?
mostrou que ela pediu para a criação de perfis para defendê-las na internet. E de repente ela me publica esse tipo de ataque ao Bolsonaro, né? Eu nem considero ataque, acho que ela tentou atacar, mas isso aí na verdade foi contra ela mesma, porque mostrou a sua hipocrisia e demonstrou também a falta de criatividade e qualidade no trabalho de quem fez um negócio como esse, né? Porque eu até achei engraçado esse meme, mas é um meme que não muda nada. A história do Bolsonaro não desmerece em nada, nem o Bolsonaro e nem os seus eleitores. Entendem? Então, meus amigos, eu acho que esse aí é o retrato mais do que cristalino do que hoje nós vivemos. Ou você apoia políticos que você outrora tanto atacava ou repudiava, ou você está do lado do Bolsonaro. Ou você tem político de estimação, ou você é conservador e apoia o nosso presidente. Os dois não dá. Bom, meus amigos, eu queria agradecer a Aline Escoura, queria agradecer ao Edson Castanha, ao Camilo Zói Pereira da Silva, os novos membros aqui do canal. Eu não falo muito sobre isso, meus amigos, porque eu não gostaria de misturar essa questão financeira que o YouTube oferece com o trabalho que eu faço aqui na internet. Mas sem mencionar nada, todo dia aparece um novo membro, pessoas que, puxa vida, olha que responsabilidade a minha, pessoas que colaboram financeiramente com o trabalho aqui do canal. Eu agradeço mesmo. E eu quero dar um retorno para vocês, certo? Por exemplo, essas pessoas são membros do canal, me apoiam, o que eu dou de diferente para elas? Nada, né? Então, se você realmente gosta do meu trabalho e quer me apoiar financeiramente, como já existe um monte de pessoas que me apoiam, eu quero dar uma contrapartida para vocês. Eu provavelmente passarei a fazer live. Eu não gosto de fazer live. Hora ou outra eu acabo fazendo quando é necessário, alguma notícia urgente que não dá tempo de gravar, eu faço, né? Mas eu gostaria aí que, diante de tantas pessoas que gostam de mim, eu acho que gostariam de ter um bate-papo mais reservado, né? E se eu fizer uma live só com inscritos, dá pra gente conversar, eu leio as mensagens, porque não são tantas pessoas que iriam assistir, né? E a gente se aproxima de alguma maneira. Então, provavelmente eu farei isso, meus amigos. Se de repente você quer um contato maior comigo, não que eu esteja vendendo isso, né? Mas eu vou fazer dessa maneira, eu vou passar a fazer live para as pessoas que se tornam membros do canal. Tá certo, meus amigos? Então eu peço para que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Não deixe de deixar o seu joinha, comente o que você acha desse vídeo aqui no canal e dá uma olhadinha na inscrição para ver se está ativada. Beleza, meus amigos? A qualquer momento a gente volta. Não se esqueça, ou temos políticos de estimação, ou somos conservadores e apoiamos Bolsonaro. Os dois não dá. Tamo junto.